meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus. Este canal é para edificar a sua vida através da palavra de Deus. E eu agradeço você ter clicado nesse vídeo. Peço que você deixe o seu like para ajudar este canal a levar esta mensagem para outras pessoas. Se você ainda não for inscrito, se inscreva para que o canal possa crescer e assim muita gente possa ser alcançada com palavras de ânimo, com palavras de esperança, com palavras que vêm do trono dos céus. Amém? Aleluia, paz do Senhor, meus queridos. Nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Nós vimos aí sobre a igreja, já vimos sobre a igreja da Filadélfia, vimos a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que nem era fria nem quente, mas vivia numa mordidão. A igreja que foi chamada para ouvir a voz, E diante das situações, hoje em dia, nós temos muito disso em nossas congregações e nossas igrejas. Porque muitas pessoas, muita gente tem ouvido um evangelho engessado, um evangelho que fala mais de salvação. A salvação é muito importante, mas só que, mais do que salvação, Deus ele quer algo profundo comigo e com você. Deus ele quer ser o Senhor da nossa vida. Deus ele quer ter uma comunhão, uma participação mais profunda conosco. Quando nós lemos os primeiros capítulos da palavra de Deus em Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem para dominar e governar a terra, criou o homem para ter aquela comunhão com ele todos os dias, à viração da tarde, até que, quando o pecado aconteceu, ali houve uma ruptura, houve uma quebra desta comunhão. O homem tentou fazer algo para cobrir o seu pecado, para cobrir a sua falha, para cobrir a desobediência, tentou fazer alguma coisa, mas só que não pode, o homem não pode fazer nada para a remissão, não pode. Somente através do sangue puro, sem pecado, sem desobediência, é que há remissão. Você entende como é muito sério isso? Para se ter a remissão, o perdão do pecado, tem que ter um sangue puro, que não desobedeceu. E somente Jesus Cristo foi capaz de fazer isso. Nem os animais puros de um ano, antes mesmo de ser um animal adulto que era sacrificado. Por que Deus queria um animal de um ano? Porque era um animal que nasciam, eram desmamados e estava naquela fase antes de entrar na maturidade para começar a procriação. Isso é uma figura que tipifica Jesus Cristo, puro, sangue puro. Por isso, lá no Jardim do Éden, nós já vemos o sacrifício de Cristo ali sendo representado, porque quando Deus faz uma veste para o homem com pele de animal, então nós entendemos que somente com o sangue de um animal puro, porque lá no Éden tudo era puro, tudo era santo, tudo era consagrado ao Senhor. Depois a própria terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. E a terra também vai ser restaurada quando houver a restauração, quando todos os inimigos já estiverem debaixo dos pés do Senhor Jesus. É muito profundo, meus queridos. E aí nós vamos continuar lendo aqui a palavra do Senhor. Nós devemos sempre ter em mente a distinção entre as igrejas locais e o Espírito Santo. As igrejas são subordinadas ao Espírito de Deus e à sua palavra inspirada.
Essa distinção entre o Espírito e as igrejas locais podem ser expressas através das seguintes verdades bíblicas. O Espírito não é propriedade das igrejas, nem de qualquer instituição humana. Ele é o Espírito de Deus e de Cristo, não é Espírito das igrejas. O Espírito é livre para operar onde quiser, de conformidade com os padrões justos de Deus. O Espírito Santo representa o senhorio atual de Cristo sobre as igrejas. O Espírito e a sua palavra são autoridades final. As igrejas, todos nós, devemos constantemente julgar as suas normas de fé e conduta pelo Espírito. Nós devemos estar sempre julgando as nossas normas, a nossa fé, o nosso comportamento, a nossa conduta pelo Espírito Santo de Deus, pela Palavra Santa de Deus. Uma igreja não deve depositar fé em outra igreja, nem obedecer ou seguir outra igreja. O Espírito e a palavra inspirada são maiores do que as igrejas históricas. Ou seja, a palavra é a nossa regra de vida e fé e prática. O Espírito Santo permanece em qualquer igreja somente à medida que esta permanece fiel a Cristo e a sua palavra e observar o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, isso é uma grande verdade. Aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Nós vamos ver agora o que é que a palavra do Senhor Deus vem falando aqui. O capítulo 2 fala assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha só, meu querido, como Deus é poderoso. Hoje nós enfrentamos uma série de pessoas que estão longe da presença de Deus, longe da presença, e nós temos que ter muito cuidado com a pregação da palavra, com a intenção daquele que está levando a mensagem do Evangelho para você. Olha só, um dos principais cuidados de Jesus ao dirigir sua mensagem final às igrejas foi preveni-las da apostasia por tolerar falsos mestres, profetas ou apóstolos que distorcem a palavra de Deus ou enfraquecem o seu poder de autoridade nas igrejas. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós temos ouvido.
Se nós ouvirmos a palavra, nós temos que estar aqui com a Bíblia, sempre lendo, sempre orando, sempre buscando. Cristo ordena que as igrejas testem todos os que alegam autoridade espiritual. Jesus, ele censura qualquer coisa longe da palavra dele, qualquer prática que não seja aquilo que está no seu mandamento. Aqui no versículo 4, fala assim: deixaste a tua primeira caridade. Isso se refere ao primeiro e profundo amor e dedicação que os éfesos tinham por Cristo e a sua palavra. Esta advertência nos ensina que conhecer a doutrina correta, obedecer a alguns dos mandamentos e ir aos cultos na igreja não bastam. Nós temos que nos aprofundar, sabe? Buscar conhecer cada vez mais, buscar viver. A igreja deve ter, acima de tudo, um amor sincero. Nós devemos amar com sinceridade a palavra do Senhor. O amor sincero tem resultado de devoção sincera. Quando nós somos sinceros, nós somos devotados sinceramente, sem falsidade. Então, quando a gente age de maneira errada, o que é que acontece? Cristo rejeitará toda a congregação, ou seja, o que tem acontecido, muita gente tem sido enganada por pessoas. Deus adverte, Deus ele ensina o caminho da verdade, Deus ele não anda amaldiçoando, nem dizendo nada para ninguém. Por quê? Porque Deus ele quer que eu me salve, Deus ele quer que você se salve. Deus ele veio para salvar o que você havia perdido. Ele não veio para amaldiçoar nada. Pelo contrário, nosso pecado é que amaldiçoou toda a criação. O Novo Testamento declara o contrário: tais pessoas não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque elas abominam o ensino e ficam criando heresias, né? E fica dizendo que pode ser salvo ao mesmo tempo viver em devassidão. Ou seja, nós temos que nos converter. E ao que vencer, aquele que mediante a graça de Deus é recebido através da fé em Cristo, experimentou o novo nascimento. Irmãos, o novo nascimento é algo tremendo na vida do cristão, porque todos nós precisamos nascer de novo. Como é nascer de novo? Nascer de novo é nascer da graça do Senhor. É mudar o pensamento. Nascer, como é que uma criança nasce? Ela nasce sabendo falar, nasce sabendo caminhar, nasce sabendo escrever? Não, a criança nasce e ela vai aprendendo as coisas, tudo é novidade para ela. Assim eu tenho que andar com Cristo como novidade, aprendendo a orar, aprendendo a falar, aprendendo a amar, aprendendo a viver conforme a sua palavra. Aquilo que nós sabíamos, nós temos que estar apagando. Quando Paulo fala que deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, Paulo ele era um cara muito inteligente, ele era formado, ele foi um cara que estudou na melhor escola da época. E ele disse assim: eu deixo para trás essas coisas e prossigo para o alvo, o meu alvo é Jesus. Nós devemos seguir para frente. Então, hoje em dia, nós estamos cercados de muita apostasia, muita descrença, muita pessoa criando muitas normas. Nós temos que ter cuidado quanto a isso, porque Deus, ele rejeita. Deus, ele quer saber da conversão. Deus, ele quer saber do meu coração na presença dele. Deus, ele quer saber se eu estou seguindo a palavra dele. Meus queridos, nós temos que ler a palavra de Deus, orar, buscar ser cheio. Jesus Cristo, quando ele subiu ao céu, ele falou assim: ficar em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. O que isso quer dizer? Ficar em Jerusalém, meus queridos, não é ficar no local, não. Ficar em Jerusalém aqui, ele está falando aqui. O que que Jerusalém significa? Jerusalém significa a porta do céu. Jerusalém significa a cidade santa, o Monte Santo. Se você for pegar toda a história da narrativa bíblica, você vai ver que em Jerusalém é um local muito especial mesmo.
Ali tem muito, quando você vai para a história da região, você vai encontrar significados muito interessantes. Quando ele fala ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, é para que a promessa do Espírito Santo, que foi profetizada com Joel, viesse sobre cada um. O Espírito Santo, ele tem que estar comigo, não apenas ali, não, ele tem que estar andando junto comigo e eu junto com ele. Este corpo, a minha mente, este corpo e a minha mente, elas têm que estar subjugadas ao Espírito Santo. O meu corpo significa a minha carne, a minha mente significa a minha alma. Por quê? Porque na mente estão os pensamentos, na mente pinta os desejos, pinta, é onde começa a mente da gente, ela é algo fundamental. É onde começa todas as coisas, o entendimento. Então, a mente representa a alma e o corpo representa a carne. Então, nós temos que subjugar a mente e o corpo para Cristo, para Deus. Mortificar, pois, o vosso corpo e apresente ele como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Então, somente através da ação do Espírito Santo, por isso quando ele fala assim, e sereis revestidos de poder, o Espírito Santo, ele vem e vai nos dar sabedoria, vai nos dar entendimento, vai abrir os nossos olhos, vai nos fazer caminhar, vai nos fazer aquecer. Meus queridos, não é pela minha vontade, não, nem pela minha vontade da minha mente, mas é pela vontade do Senhor. Mas o meu espírito, ele tem que estar sim com o Espírito Santo. O meu espírito tem que, chamar força e lutar contra a minha mente, assim, vai orar, vai buscar a palavra, vai jejuar com o corpo, porque nós temos que lutar, temos que mudar de vida. Meu querido, hoje nós estamos muito longe do verdadeiro caminho da verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas se acostumaram tanto com promessas, com bênçãos, com os recursos, que se esquece da verdade. Muitas pessoas vão ser salvas, mas poucas reinarão com o Senhor. Muitas pessoas vão ser salvas, mas poucas vão se sentar no trono com Ele. Muitas pessoas vão ser salvas, mas não reinarão com Ele. E quando eu entendi que eu precisava me esforçar ao máximo para que eu reine junto com Ele, para que quando eu subisse, eu viesse a reinar com Ele, irmão, eu procuro isso todo dia, eu procuro me converter todo dia, eu procuro me arrepender todo dia. Por quê, pastor? Porque eu ainda estou nesse corpo, estou nessa carne, essa carne é fraca, o meu espírito ele está forte, mas a minha mente precisa ser transformada, o meu corpo precisa ser dominado pelo meu espírito, e a ajuda que eu tenho do Espírito Santo. Você precisa receber esse poder, receber os dons do Espírito Santo. Você precisa se converter ao Senhor. Meu querido, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Deixe o seu like para que esse canal, este vídeo possa chegar a outras pessoas. Se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva. É importante você fazer isso porque outras pessoas também vão receber esta mensagem e você estará contribuindo com o reino de Deus. Amém? Então, junte-se conosco. Na descrição deste vídeo tem um link para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de oração. Também eu peço que você compartilhe este vídeo para outras pessoas. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Por isso é muito importante, além de você ser inscrito, você deixar o sino ativado para receber a notificação toda vez que nós postarmos um vídeo. Por isso, eu peço em nome de Jesus que você
Seja abençoado e venha participar junto comigo. Estarei orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desta pessoa as tuas bênçãos, o teu poder sobrenatural. Se essa mensagem tocou no coração dele, Senhor, em nome de Jesus, que ele possa buscar a tua graça, o teu perdão, e que ele diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, sara a minha vida, cura-me e leva-me para a tua presença. Se você fez esta oração, Jesus vai abençoar a tua vida. Amém? E você, meu querido irmão, minha querida irmã, seja abençoado para a glória do Senhor. Fica na paz, que Deus te abençoe.